Esta é Pente d'Atilo, uma cidade histórica na região da Calábria, na Itália. Linda, não é? Pitoresca nas montanhas, revela sua riqueza histórica à primeira vista. Hoje, poucos lugares têm tanta beleza. E, mesmo assim, a população é de menos de 40 pessoas. Acredite se quiser, essa não é a única cidade assim na Itália, são quase 6.000. Por que essas cidades são tão ricas em história e cultura, mas quase não têm moradores? Bem, para encontrar a resposta para isso, deixe-me te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver nessa paisagem idílica se isso significasse ter pouco acesso a comodidades modernas, transporte, oportunidades de emprego e até mesmo poucas pessoas para conversar? Uma pergunta difícil, mas que milhares já responderam ao escolher entre ficar em suas cidades natais ou buscar novas oportunidades em outro lugar. Mas se esse era um problema tão óbvio, então por que essas cidades foram construídas em primeiro lugar? E quais foram os pontos de virada para essas cidades, quando as pessoas decidiram que finalmente não valia mais a pena? Bem, isso remonta a milhares de anos. Como sabemos, a Itália é um dos países mais ricos culturalmente desde o Império Romano até o Renascimento. Ela é o epicentro cultural há tanto tempo que parece eterno. Dito isso, a ideia de uma Itália unificada é relativamente nova em sua longa história. Por séculos, o sul da Itália abrigou reinos independentes, particularmente Nápoles e Sicília. Esses reinos resistiram às várias tentativas de invasão, tanto de governos do norte da Itália quanto de forças estrangeiras. Esses reinos também precisavam de vilarejos para crescer e obter provisões. Quando esses vilarejos foram construídos, alguns no século IX, era raro as pessoas viajarem fora de sua cidade, muito menos do país. Esses vilarejos seguiam um ciclo feudal, cultivando para alimentar seus senhores e a si próprios. Então, quando pontos culturais em Florença e no restante do norte da Itália começaram a se formar, muitas pessoas largaram os arados e forcados para buscar uma vida nas cidades. Por isso, muitas pessoas na América do Norte rastreiam suas origens até a Itália. Essa movimentação iniciou um ciclo em que, a cada geração, jovens capazes decidiam se mudar e experimentar um mundo em modernização. Com o tempo, o estilo de vida feudal dessas cidades até o século XIX ficou menos atraente, especialmente com a concentração de poder no norte da Itália. Após a unificação da Itália, em meados do século XIX, surgiram vários problemas devido às diferenças culturais. A queda do feudalismo piorou a renda e as condições de vida de muitos camponeses e trabalhadores. Com surtos de doenças e criminalidade crescente, muitos viram melhores oportunidades em outros lugares, principalmente nas Américas. Por isso há lugares como a Little Italy, em Nova York. Entre meados do século XIX e o início da Segunda Guerra Mundial, cerca de 9 milhões de italianos deixaram sua terra natal em busca de melhores oportunidades, muitos vindos dessas vilas hoje abandonadas. E quanto aos que ficaram? A Itália é, claro, uma terra com uma linhagem orgulhosa e histórica que remonta a milhares de anos. E isso não é diferente para aqueles que encontraram um lar no interior, assim como para as próprias casas. É muito difícil simplesmente deixar para trás uma história tão rica, especialmente quando os vestígios ainda permanecem, antigos, mas orgulhosos. Mas toda essa história também carrega consigo um passado de dificuldades. Diversas dificuldades, como más condições de cultivo, doenças e desastres naturais, ameaçavam a paz dessas vilas. Veja este mapa da Itália. Vocês podem se surpreender com o quanto o país é montanhoso, e o próximo mapa traz mais dados sobre a epidemia das cidades fantasmas. O fato dessas cidades serem encravadas nas montanhas dificulta o acesso, a coleta de recursos e as viagens, reforçando o aspecto remoto desses povoados idílicos. Antigamente, isso se resolvia criando comunidades agrárias nessas áreas montanhosas, focadas em animais como cabras e carneiros. Atualmente, um estilo de vida lento pode ser frustrante em um mundo acelerado, pois nem todos querem voltar a fazer tudo sozinhos, como cultivar comida, quando podem obter isso rapidamente nas cidades. Complicando ainda mais as coisas está na perda da força de trabalho jovem. Quando os mais jovens e capazes vão embora em busca de melhores oportunidades, isso reduz a quantidade de trabalho que pode ser feita na cidade. Em tarefas extenuantes como agricultura e alvenaria, perder parte da geração jovem pode reduzir seriamente o trabalho realizado, especialmente com o tempo, quando a geração mais velha deixa a idade ativa. A Itália é um dos países desenvolvidos com taxa de natalidade negativa, e o envelhecimento da força de trabalho é um risco crescente, especialmente no sul.
O sul da Itália, onde ficam muitos desses vilarejos, perdeu 28% da força de trabalho só na década de 2010. Comparando a queda de 18% no norte, fica claro o abismo e a deterioração da força de trabalho. Se isso continuar, mais cidades fantasmas ficarão desertas. Entre as dificuldades mais comuns e difíceis de contornar estão os desastres naturais. E se você olhar para este mapa, com a primeira zona sendo a de atividade sísmica mais severa, essas aldeias infelizmente também estão bem no caminho deles. Um terremoto pode deixar a infraestrutura dessas cidades tão deteriorada que não compensa investir, obrigando aldeias a se mudarem para locais mais seguros. Pegue como exemplo a cidade de Krakow, agora famosa por suas aparições em filmes como A Paixão de Cristo e 007. Quantum of Solace. Desde o século XII, ela serviu como um importante posto militar, centro universitário e até mesmo o cenário de 4 palácios diferentes. Os habitantes enfrentaram doenças, ocupação napoleônica e ataques de gangues ao longo dos anos, o que naturalmente teve impacto no povo e nas muralhas. Entre 1892 e 1922, até 1.300 pessoas escolheram deixar suas casas para escapar das más condições agrícolas. 40 anos depois, mais pessoas tiveram que sair após um deslizamento durante obras de infraestrutura, como esgoto e água. O desastre continuou em Krakow, já que uma enchente em 1972 interrompeu sua repopulação e reconstrução. O golpe final foi o terremoto de Irpínia, em 1980, que deixou a cidade como a cidade fantasma que conhecemos hoje. Às vezes, como no caso da cidade de Rogo di Vecchio, quando ficou desabitada nos anos 1970 devido a enchentes e deslizamentos constantes, eles simplesmente arrumaram suas coisas e se mudaram. 18 quilômetros para construir uma nova cidade, agora conhecida como Rogo di Nuovo. O mesmo ocorreu com Ápice, cidade de origem romana que prosperou por séculos, até ser praticamente abandonada após um terremoto em 1962. Toda a população foi transferida para uma nova cidade, situada em uma colina com vista para Tirana Antiga. Hoje, assim como no caso de Rogo di, a cidade está dividida em Appice Nuovo e Appice Vecchia, a cidade nova e a cidade velha. Desastres naturais ocorrem desde que pessoas habitam o local. Com muitas aldeias quase abandonadas, os reparos são improváveis sem ajuda externa. Doenças, sobretudo antes da medicina moderna, tiveram um papel importante na dissolução dessas comunidades. Em comunidades pequenas e unidas, com pouco acesso a médicos e remédios, é conhecido que a assistência médica é mais fácil nas áreas metropolitanas do que no interior. Isso só se intensifica nessas vilas montanhosas antigas. Tempos de peste frequentemente coincidem com êxodos em massa, especialmente para lugares que as pessoas consideram mais seguros, ou até mesmo com a inspiração para um novo chamado em meio ao estresse existencial. Foi isso que aconteceu com a cidade de Ninfa, localizada na província de Latina. Ela era conhecida por sua beleza desde a época romana, sendo pacífica, fértil e pitoresca ao mesmo tempo. Ela até teve uma coroação papal, com o Papa Alexandre III sendo ungido dentro de seus muros em 1159. Ninfa resistiu a invasões por séculos, mas uma epidemia de malária fez seus cidadãos abandonarem lentamente a cidade histórica nos séculos XVI e XVII. Enquanto isso, a natureza retomou lentamente a terra, cobrindo-a com vegetação exuberante. Porém, nem sempre um desastre natural causa isso. Por exemplo, com a pequena vila medieval de Toelano. Ela foi abandonada com o tempo pelo isolamento, migração urbana e dificuldades econômicas já citadas, problemas que criam um ciclo negativo crescente. Em casos de desastre como terremoto ou peste, é esperado que a cidade perca habitantes por morte ou diáspora. Depois disso, há menos pessoas na força de trabalho para sustentar a região, forçando mais pessoas a buscarem melhores oportunidades em outros lugares. Assim, apenas os mais teimosos e leais permanecem nessas áreas, e é onde estamos hoje. Atualmente, essas vilas vivem em um estado incerto. Precisam de reparos mais do que nunca. Com até 6.000 cidades italianas classificadas como fantasmas, restaurá-las seria um grande desafio financeiro. Além disso, vale perguntar se todas deveriam ser restauradas. Ou será que elas deveriam permanecer apenas como parte da história que deve ser deixada para trás? Mesmo abandonadas, elas carregam uma nobreza, uma elegância e, mais importante, o próprio patrimônio da Itália. Bem, a escolha que a Itália fez foi tentar repovoá-las. Agora, essa é uma batalha difícil por vários motivos.
Não só porque tentar repovoar e reconstruir uma cidade praticamente do zero é extremamente difícil, mas também porque a Itália, como país, está diminuindo em população também. Com taxa de natalidade de 1,2 filhos por mulher, enfrentam uma crise grave, além das cidades fantasmas. Ainda assim, continuam tentando. Com a migração dos jovens italianos para cidades e empregos cosmopolitas, muitas das vilas remotas mais belas da Itália foram abandonadas, restando populações pequenas e envelhecidas que estão desaparecendo. Alguns italianos idosos se viram sem ninguém para deixar sua casa, transferindo-a, em vez disso, para as autoridades locais, que precisam decidir o que fazer com ela. Enquanto isso, alguns cidadãos mais jovens herdaram propriedades em áreas para as quais não têm intenção de se mudar. Ter uma segunda casa na Itália implica pagar impostos, por isso vendê-las por um valor baixo pode ser mais vantajoso do que mantê-las. Por isso, cerca de 25 cidades italianas fazem aos futuros proprietários uma oferta irrecusável. Uma casa pelo valor simbólico de €1. Isso já foi manchete várias vezes, com compradores podendo pagar €1 por imóveis em vilas italianas pequenas e pitorescas. Essa é uma dessas estratégias, mas isso não quer dizer exatamente o que parece. A casa custa €1, mas você arca com toda a reforma. Às vezes, há incentivos fiscais ou um pequeno subsídio, mas geralmente você gasta cerca de $30.000 para reformar as casas depois. O que, veja bem, ainda é muito barato para uma bela casa em uma vila italiana charmosa. Não é totalmente de graça e ainda há despesas legais, que também não são gratuitas. Outra estratégia que está sendo usada é simplesmente oferecer incentivos em dinheiro. A região da Calábria, famosa pelo solo fértil, vilarejos antigos e águas cristalinas, oferece $31.000 para pessoas de até 40 anos se mudarem para vilarejos com até 2.000 habitantes. A Sardenha também oferece $15.000 para quem se mudar para vilarejos com menos de 3.000 habitantes. Curiosamente, o fato de serem cidades fantasmas também desperta interesse. Para muitos, a ideia de uma cidade despovoada, meio que em um estado de bela adormecida, como os italianos chamariam, possui uma qualidade quase mística que faz com que cada uma delas valha a pena ser visitada. Embora hoje muitos prefiram viver em ambientes acelerados, essas cidades oferecem a alternativa que muitos buscam: tranquilidade, segurança, paz e um ritmo de vida mais lento. Então, talvez elas voltem a ser um pouco mais povoadas, mas com mais de 6.000 dessas cidades enfrentando esse problema, algumas conseguirão e outras, infelizmente, não.